aí, é claro que tem outro assunto, porque Felipe Luiz chegou no Flamengo. Chega de Tite, pelo amor de Deus. Chega daquele futebol covarde. Chega daquele futebol burocrático. Chega daquele futebol sem criação nenhuma e sem organização nenhuma. E aí, pra minha alegria ser ainda maior, Coquinho, o Coquinho falou que ele já foi indo. Pra ser ainda maior, o Felipe Luiz disse o quê? Que ele tem anotados todos os treinos do Jorge Jesus. Olha que diferença! Os treinos do Jorge Jesus no papelzinho do Felipe Luiz. Ele já disse, meu futebol é ofensivo. Só nisso o torcedor já respira aliviado. Só nisso o torcedor já fala, chega daquele futebol patético do Tite. Eu quero ver meu time atacar, eu quero ver meu time criar. E o Felipe Luiz já disse, meu estilo é ofensivo, é vertical. Pode dar errado? Pode. Mas que bom que o Flamengo vai ter de novo um treinador corajoso para propor jogo, corajoso para atacar. Pode dar errado, perder adoidado, não encaixar. Mas o Tite não dava mais, Felipe Luiz chegou, teve primeiro dia de treinamento. Claro que o que mais repercutiu foi o abraço dele no Gabigol, que os dois são amigos e agora é a torcida dizendo que o Gabigol vai retomar o ânimo. Ele chegou, Vanderlei Nogueira. Ele chegou, Coquinho. Felipe Luiz é o novo treinador do Flamengo. O Tite foi embora. Um dos piores treinadores que passaram pelo Flamengo nos últimos anos. Um aproveitamento horroroso. E eu dizia aqui, é a chance ideal para o Felipe Luiz. Por que eu digo isso? Porque pior não vai ficar. Futebol pior do que estava o Flamengo do Tite não vai ficar. E aí, Vanderlei Nogueira, Flávio Prado, Bruno Prado, para mexer com o meu coração, o Felipe Luiz, ele ainda disse, eu tenho todos os treinos, ele falou todos os treinos do Jorge Jesus anotados. E ele ainda falou, ele pode ficar brabo comigo, mas eu tenho tudo anotado. Olha como ele mexe com o meu coração. Imagina um aprendiz de Jorge Jesus chegando ao Flamengo e o Felipe... Olha aí, olha como... Olha. E aí, o Felipe Luiz disse, gosto de futebol ofensivo. Eu prego um futebol ofensivo e vertical. Foi o que ele falou. Então, vamos lá. Para mim, já tem que ser elogiado. Claro, se o Flamengo virar uma bagunça tática, formal, eu vou criticar como eu faço com todo mundo. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Agora, o cara mostrou coragem. Ele chegar no seu primeiro dia e dizer que joga ofensivo e vertical, ele já tá dando uma arma pro torcedor se ele não atacar. Que aí o torcedor vai falar, vem cá, o cara chega falando que vai ser ofensivo e vertical, o time não cria nada, o time não faz jogada ofensiva, que era o que acontecia no Flamengo com o Tite, no Flamengo inclusive com o Sampaoli. Então, chega um Felipe Luiz dando esse ânimo para o torcedor. E aí o Mauro César, ele falou ontem sobre a situação, a preocupação dele, a dúvida. Será que o Felipe Luiz vai agir como parça ou será que ele vai colocar o que ele tem de melhor em campo? E aí, é claro, o que o Mauro César quis dizer? Será que o Felipe Luiz vai botar Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, seus parças maiores, né, que estão com ele há mais tempo? E isso eu já falei ontem, eu acho que vai, tá? Eu acho que o Felipe Luiz vai tentar reanimar o Gabigol. E aí vai ser bom, pra gente ver se realmente já era o Gabigol ou se realmente o Gabigol podia estar até de sacanagem, porque o Vampeta deu uma declaração forte ontem. O Vampeta disse aqui que ele acredita sim, e ele viveu no meio do futebol, ele acredita que Bruno Henrique e Gabigol não davam a vida pelo Tite.
Porque ele falou, Tico, você acha que o cara no auge dele, Bruno Henrique e Gabigol, no auge em 2019, quem era o treinador da seleção brasileira? O Tite. Ele convocou Gabigol e Bruno Henrique? Não. Então é claro que esses caras ficavam putos com o Tite lá atrás. E aí o Vampeta disse, não duvide que esses caras não tenham se entregado pelo Tite. Só que tem o outro lado também. O Gabigol não joga bem há 2 anos. O Tite ficou 1 ano no Flamengo. Tem 1 ano que ele não jogou nada sem o Tite, 1 ano que ele não jogou nada com o Tite. Eu acho que essa chegada do Felipe Luiz é o seguinte, é definir, acabou realmente o Gabigol, não é mais um grande jogador, ou não? Pode ter sido uma má fase e depois sacanagem. E aí, Flávio Prado, eu já te pergunto, Felipe Luiz chegou, né, e falou, quero jogar ofensivo, quero que os jogadores entendam o meu estilo de jogo, e sou ofensivo e vertical. E, além disso, ele deixou claro. E aí me animou mesmo, eu falei aqui no YouTube, coração partido. Ele diz, tenho todos os treinos do Jorge Jesus anotados. Isso me agrada por 2 coisas. Primeiro, ele tem como grande exemplo um treinador que fez o melhor time do futebol brasileiro nos últimos anos. Ou seja, um cara que gosta de futebol. Não gosta de jogo burocrático e só jogar por resultado. E além disso, Flávio, mostra a obsessão do Felipe Luiz em ser treinador há muito tempo. Porque se ele tem anotados todos os treinos do Jorge Jesus, que foi em 2019, lá naquela época ele já sabia que ele ia ser treinador e lá naquela época ele já estudava para isso, né, Flávio? Às vezes, Pilhado, o cara se inspira em ser treinador em virtude de um treinador que está trabalhando com ele. Quando o Osório chegou aqui no São Paulo, o Rogério Ceni queria ser presidente do São Paulo. Ele falava sempre isso, meu sonho é ser presidente. Mas ele gostou tanto do trabalho que viu que ele acabou se inspirando no Osório e a partir dali ele passou a seguir uma linha, né, mais ou menos parecida. Nós tivemos a felicidade, Bruno e eu, de ver um treinamento do Osório lá e o Rogério parava toda hora para perguntar e tal. Era um negócio bem legal. Você via que ele estava, sabe, aprendendo mesmo. Então é legal que o Felipe Luiz tem essa referência com relação ao trabalho que ele viu do Jorge Jesus e goste de um futebol ofensivo. Agora, me parece bem surreal a animação. Sai o técnico, melhor técnico do Brasil, técnico de 2 Copas do Mundo, e entra um técnico iniciante e o pessoal está empolgado. Então, meio surreal, mas de qualquer forma, todo mundo tem direito de se empolgar. Acho que, dentro da normalidade, daqui uns 2, 3 meses ele será chamado de estagiário e pequeno demais para o Flamengo. Mas eu torço para que não, eu gostaria que novos técnicos... Você sabe que eu defendo muito técnico brasileiro e espaço para jovens treinadores. Adoro, né? O Felipe Luiz era um cara que ele entendia o jogo muito taticamente, a gente sempre... Foi a grande força dele, né? Ele era um dos jogadores mais eficazes na movimentação tática do time do Jorge Jesus. Ele achava espaço onde não existia e tal. Então eu torço demais para que ele dê certo, independentemente de ser no Flamengo ou não. Novos treinadores brasileiros ganhando espaço, eu acho ótimo. Mas conhecendo o Flamengo da maneira que ele é, a possibilidade de daqui a 2 meses ele ser chamado de um iniciante pequeno demais para o Flamengo é bem grande. Eu vou já discordar do Flávio Prado e vou jogar pro Bruno, porque nisso eu concordo com ele. Daqui a 3 meses ele pode sim ser vaiado, sair, fazer um mau trabalho. Pode. Mas eu não acho, eu até entendo, você e o Bruno falam muito dessa situação do Flamengo, de que hoje é muito difícil trabalhar no Flamengo. Mas eu acho que às vezes, vocês podem até pensar isso porque eu tô aqui no programa. E aí eu dou chilique, eu falo. É difícil trabalhar em todo clube, pô. No Corinthians, quantos treinadores caíram recentemente? Também é dificílimo. No Palmeiras era dificílimo até o Abel chegar. Ficava mudando de treinador o tempo inteiro. Só que aí chegou um treinador que ganha tudo. Ele ganha tudo, não tem como tirar o cara. O cara ganhou 2 Libertadores, o cara ganhou 2 brasileiros. Como o Jorge Jesus não sairia por nada do Flamengo? Só que ele teve proposta de um grande do futebol europeu, que é o Benfica. Ah, não é tão grande. Tá bom, não é um City, não é um Real Madrid, mas teve uma proposta de um grande clube europeu. O Benfica é grande. E saiu, mas eu acho que o Jorge Jesus, assim como o Abel Ferreira, não sairia nunca. Assim como eu acho que o Muricy não sairia nunca do São Paulo, porque são treinadores que eles ganham tudo. Não tem como você tirar. Mas em outros clubes, olha só, quantos treinadores o Fluminense mudou? O Fluminense mandou o Fernando Diniz embora, gente. O cara foi campeão da Libertadores com o Fluminense.
Olha quantos treinadores o Corinthians já demitiu. Olha quantos treinadores o São Paulo já demitiu. É o que eu falo, não é só o Flamengo. É porque, com certeza, o Flamengo, como tenho aqui no programa, a gente zoa, a gente fala muito, parece que tem mais, mas não tem. Todos os outros clubes, Cruzeiro, Atlético Mineiro, todo mundo demite sem parar. Eu acho que tem uma pressão normal, que é de todos os clubes. Eu acho que os únicos, para ser justo, que saem dessa situação são Fortaleza, que mantém o Vojvoda aí por anos e dá certo, Abel Ferreira no Palmeiras e o Renato Gaúcho no Grêmio, que está perigando também. Mas geralmente ele fica de uma forma longeva. Nos outros todos, os treinadores caem o tempo todo. Então, isso que eu quero passar para vocês, eu não acho que é uma exclusividade do Flamengo. E outra, tá? O Flávio, eu vou ser obrigado a discordar de você de novo. Tirou o melhor treinador do Brasil para entrar o Felipe Luiz. O Tite não é o melhor treinador do Brasil hoje. Tá longe de ser. Até que ele se prove que ele voltou a ser o Tite lá do Corinthians. Porque na seleção brasileira foram 2 Copas do Mundo sem conquista. No Flamengo, 1 ano de um trabalho ruim. Então, hoje, minha opinião, eu não concordo que o Tite é o melhor treinador do Brasil. O Vojvoda é melhor que o Tite. O Abel Ferreira é melhor que o Tite. O próprio Fernando Diniz, que fez o Fluminense campeão de Libertadores, hoje é melhor que o Tite, porque tem mais trabalho vencedor e de mudança do que o Tite. O Tite vem fazendo o básico. Na seleção, 7 anos, e no Flamengo foi muito mal. Então, eu acho exagero falar que hoje o Tite é o melhor treinador do Brasil, pelo que ele apresentou nos últimos anos. Bruno e Vander. Só um detalhezinho, só ver o que aconteceu com a seleção depois que ele saiu, né? Nas eliminatórias. A seleção passeava, hoje passeiam em cima dela, só como detalhe. Sim, mas tiveram treinadores também que foram muito mal nas eliminatórias, mas ganharam Copa do Mundo. Muito mais importante. Claro. Ir bem na eliminatória também, ninguém vai lembrar nunca. Também tiveram jogadores mais importantes, né? Claro, jogadores de outro nível. Também é uma verdade, né? Bruno e Vander. Bom, assim, é verdade que todo time demite treinador, isso é verdade, mas eu acho que o Flamengo é pior. Eu acho que o Flamengo é pior por causa de uma coisa, 2019 é um fantasma que assombra o Flamengo. E o seu entusiasmo só pelo fato do Felipe Luiz ter dito que tem os treinos do Jorge Jesus anotado mostra isso, é a prova disso. Eu acho que o que deixa o Flamengo pior é que o Flamengo quer uma coisa irreal. Ele quer uma coisa que foi, assim, um momento mágico que... Perdão. Um momento mágico que deu tudo certo e que, assim, foi algo fora do normal. Foi muito fora do normal. Não só para o Flamengo, mas para o futebol brasileiro. É muito difícil repetir aquilo por várias questões. O calendário não deixa e ter sido eliminado da Copa do Brasil no 3º jogo do Jorge Jesus foi fundamental para que ele pudesse apresentar aquele futebol. Dificilmente, com 3 competições, ele conseguiria. E todo mundo bem, né? Um momento que estava todo mundo bem. O mérito do treinador, claro, ele é um bom técnico. Estava Gabigol bem, Bruno Henrique bem, Arrascaeta bem, Everton Ribeiro bem. Assim, deu tudo certo. As coisas andaram tudo numa linha favorável. Não ter perdido nos pênaltis pro Emelec, porque ali era o início ainda, o time ainda não estava bem. Se cai ali, não tem Libertadores. Se fosse só o brasileiro, o trabalho não teria o mesmo peso. Então, assim, deu tudo certo. E o torcedor do Flamengo acha que aquilo é o normal. E aquilo não é o normal. Aquilo é uma exceção. E exceção é exceção, ela não é regra. E o torcedor do Flamengo acha que aquilo tem que ser regra. Então, por isso que eu acho que hoje o Flamengo é pior que os outros para trabalhar. Porque tem um fantasma chamado 2019 que assombra o Flamengo. Que hoje deixa... O Flamengo, ele está com uma corrente amarrada com aquela bola de ferro lá em 2019. Enquanto essa corrente não for quebrada, ele pode ganhar título como ganhou com o Rogério, com o Dorival. E os dois... mesmo ganhando títulos, foram considerados insuficientes pela diretoria do clube, porque a diretoria não quis ficar com nenhum dos dois. E se foram considerados assim é porque havia também uma pressão externa, eles agem pela política. O Rogério não seria demitido se tivesse amplo apoio também externo, de torcida, de tudo. E o Dorival também não. Então, eles também demitiram porque havia externamente uma pressão. E eles agem na política. Se o meu eleitor diz que esses caras não servem, não sou eu que vou dizer que eles servem. O Tite cai antes do fim do ano muito porque tem eleição. Isso é bem claro.
Então, assim, o Flamengo, acho que isso deixa um pouco pior. O 2019, o Flamengo está acorrentado em 2019. E sobre o Felipe Luiz, assim, eu não sei se ele é um bom técnico, porque ele está começando agora, pode ser que seja. O Felipe é um cara inteligente, é um cara que claramente se preparou para isso. Até o fim do ano passado era jogador e, mesmo sendo jogador, ele já com certeza estava se preparando para ser treinador. Eu acho que ele pode ser, sim, um ótimo técnico, mas ainda não dá para saber, né? Ainda é uma dúvida. A gente vai começar a ver agora o que ele pode fazer. Por exemplo, o jogo do Corinthians, quarta, se for 10-0 para o Flamengo ou 10-0 para o Corinthians, não tem nada a ver com o Felipe Luiz. Ele não treinou o time. Mesmo que daqui a alguns anos ele se torne um ótimo treinador, ele não é um mágico que em 2 dias, assim, o Flamengo piorou muito ou melhorou muito por causa dele. Pode ser que no psicológico, sempre, às vezes tem troca e o time... Não só o Flamengo, mas vários, tem algo emocional, vamos tentar agora algo diferente. Sim, mas o que acontecer quarto, se o Flamengo tomar uma goleada do Corinthians ou der uma goleada, o Felipe Luiz não tem nada a ver com isso, nem pro bem nem pro mal. Então, assim, é uma dúvida. O Felipe trabalhou com o Simeone, trabalhou com o Tite, ele tem uma ótima relação com o próprio Tite, trabalhou com o Zé Mourinho, e é um cara que tem tudo para dar muito certo. A ideia ofensiva, eu não acho que o Tite jogava defensivamente no Flamengo. O Tite era um cara que tentava propor jogo, às vezes não conseguia. Como no jogo Peñarol mesmo. O time ficou quase 80% do tempo com a bola e não conseguiu fazer nada. Mas a ideia não era reativa, era uma ideia propositiva, às vezes não dava certo. E o Sampaoli também, que você citou, o Sampaoli, ele é até radical ofensivo, assim, o Sampaoli, ele até expõe o time muitas vezes. O Sampaoli é um bielcista, né? Ele é um seguidor do Marcelo Bielsa. O Sampaoli é até, às vezes, meio inconsequente, assim, Então, ele acha que tem que ser ofensivo radicalmente, assim. O Sampaoli, mesmo se ele tiver um time mais fraco, ele vai atacar. Se ele estiver dirigindo o Getafe e jogar com o Real Madrid no Bernabéu, ele vai para cima do Real Madrid. Se tomar de 5, tudo bem, ele vai para cima. E também, muitas vezes, ele não conseguiu propor no Flamengo, né? Então, eu acho que tem uma coisa também ali do elenco, né? O elenco também não está conseguindo render. Eu acho que o ponto que o Jorge Jesus, o time do Jorge Jesus de 19 tinha muito forte, que o Flamengo, depois dele, quase nunca conseguiu, foi fazer uma pressão eficiente na saída de bola. Aquele time tinha uma pressão adiantada ali em cima do adversário, quase sufocante. E hoje não consegue mais, talvez porque fisicamente os atletas estão mais velhos, alguns que remanescentes, e outros também fisicamente não conseguem fazer isso. Wander, eu vou te passar a palavra, só que antes eu só queria passar um dado pro Flávio Prado, né? Porque o Flávio Prado, o Coquinho me lembrou bem. Ele sempre disse, o Abel Ferreira ganha tudo porque ele tá no Palmeiras. Sempre falou isso aqui. Isso. O Tite também tinha um baita elenco aí no Flamengo e não ganhou foi nada. A dona Leila não, né? O que? A dona Leila o quê? Ele tinha o Landim e o Marcos Braz, e o Abel tem a Leila. Porra! Ué? Você diz que é porque ele tá no Palmeiras, que tem os melhores jogadores? Não. Tem a dona Leila, Se a dona Leila tivesse... Você não fala da dona Leila, não. Você fala dos jogadores que ele tem. Senhor, eu falo da administração do Palmeiras. Eu falo que o Palmeiras tem uma administração. O Flamengo tem 2 torcedores, é diferente. A Leila é uma profissional. O Flamengo é dirigido de forma amadora, por torcedores, é outra coisa. O Flamengo é dirigido por torcedores uniformizados que têm cargo. É isso. Entendeu? Então, torcedores, o que eu digo no sentido uniformizado, é torcedor de briga. O Marcos Braz até briga, né? Então, tem toda a característica de torcedor uniformizado. Enquanto a Leila é absolutamente profissional. Invadiu, invasor, ela manda prender. O Dudu quer sair, sai na hora. Não tem negócio de... É profissional. Então, dá a Leila pro Tite, vai funcionar. Se vai funcionar. Bom, Wander, eu vou te fazer a seguinte pergunta, tá? Só passando aqui o aproveitamento. O Tite, entre os 10 treinadores que passaram pelo Flamengo em 2024, tá? Não, em 2024 não, na gestão do Landim, entre os 10 técnicos que passaram pelo Flamengo na gestão do Landim, o Tite tem o 6º aproveitamento. Só tiveram um aproveitamento pior que o Tite Domenech, Sampaoli, Rogério Ceni e Vitor Pereira. Sendo que o Rogério Ceni teve aproveitamento pior, mas foi campeão brasileiro. Né? Isso dá um peso também. Eu já não colocaria ele atrás do Tite, porque ele foi campeão brasileiro. Mas aproveitamento numérico, o Tite é o 6º. Ele está atrás de Paulo Souza, Dorival Júnior, Abel Braga, Renato Gaúcho e Jorge Jesus.
E você vê aí treinadores que foram muito mais criticados que ele. Paulo Souza foi muito mais criticado. Renato Gaúcho foi muito mais criticado. Abel Braga foi muito mais criticado. Eu acho que às vezes o peso do nome do Tite torna ele menos criticado do que ele merece por alguns trabalhos. Agora, a pergunta que eu te faço, foi uma boa escolha do Flamengo? Eu vejo aí, claro, um pé atrás do Flávio, do Bruno. Eu achei maravilhosa. E eu sei, dizem que eu sou eufórico, sou mesmo, graças a Deus. Eu gosto de ser assim. Agora, eu acho que tem que inovar, cara. Futebol brasileiro precisa descobrir novos nomes. Olha o Vojvoda no Fortaleza. Ninguém sabia, quer dizer, ninguém. Eu nunca vou falar ninguém, porque a gente tem uma enciclopédia aqui, que é o nosso Bruninho. Ele sabe quem é todo mundo. Eu não tinha ideia de quem era o Vojvoda. Não tinha ideia de quem era o Vojvoda. Ele já eliminou meu time numa pré-Libertadores. Olha aí, olha aí nossa enciclopédia. Tajeres e São Paulo, na pré-Libertadores. Ele tirou já meu time de uma pré-Libertadores. Olha aí nossa enciclopédia. Eu não tinha ideia de quem era o Vojvoda. E muitos brasileiros, a maioria que ama futebol, também não sabia. Fortaleza descobriu, tá esse cara fazendo história lá no Fortaleza. A gente precisa descobrir treinador novo, porque são sempre os mesmos, muitas vezes trabalhos ruins e ficam girando todos, e aí tiveram os estrangeiros, como diz o Flávio Prado. Às vezes o Flávio encrenca muito. Ele fala, porra, tanto estrangeiro, por que não descobre brasileiro? Cara, eu acho muito bom. Eu posso falar daqui a um mês que o trabalho é ruim, eu posso falar daqui a 2 meses que o trabalho é ruim. Mas, cara, me passa uma confiança de que o futebol brasileiro tem um cara que é novo, como o Bruno disse, passou por grandes clubes do futebol mundial. Muita gente lembra do Atlético de Madrid. Ele passou pelo Chelsea, pô. Ele foi comandado pelo Mourinho. Ele foi comandado pelo Simeone. Ele jogou em seleção brasileira, com os maiores jogadores do mundo. Ele estava ali enfrentando ou jogando a favor. Então, é um cara estudioso. É um cara que conhece o Flamengo muito bem. E a gente vai mostrar aqui o vídeo do Diego Ribas daqui a pouco falando sobre isso. Porque eu concordo, às vezes o Flamengo, como o próprio Diego já me disse numa entrevista, é céu ou inferno. Felipe Luiz sabe disso. E eu acho que é uma baita tentativa. Pode dar errado? Pode. Mas eu não queria mais aqueles mesmos nomes de sempre. Eu acho que agora pode mudar a mentalidade desse Flamengo. Pode mudar a forma de jogo desse Flamengo. Coisa que eu não acreditava antes, Wander. Asmar, primeiro eu queria dizer que poucos conheciam o São Paulo como Rogério Ceni e deu o que deu. Só isso. Eu torço para o Felipe Luiz. Acho que, como torci para o Fernando Diniz, para fazer coisas diferentes, sem dúvida alguma. Enfim, torço a favor. Tomara que dê certo. Ele fez um trabalho bom, está fazendo um trabalho bom nas equipes menores do Flamengo, muito elogiado, todo mundo elogiando o fato dele ser muito estudioso. Enfim, é um cara focado. Pronto. Tomara que dê certo, seria maravilhoso. Ele chegou no Flamengo pouco depois da saída do Abel Braga, ok? Então, eu queria... E na minha lista, eu até marquei aqui para não esquecer ninguém. Saiu o Abel Braga, entrou o Jorge Jesus, fez aquele trabalho maravilhoso dele, com os jogadores em forma, foi muito legal. Pouco tempo, 1 ano, mas foi um negócio diferente, todo mundo parava para assistir. Depois do Jorge Jesus, que preferiu atravessar o oceano, fascinado por outro continente, né? O Domenech, 4 meses, o Ceni, 6 meses, o Gaúcho, 7 meses, passou também o professor Maurício Souza, rapidinho, Paulo Souza, 6 meses, Dorival Júnior, 5 meses, Vitor Pereira, 4 meses, Sampaoli, 6 meses, Tite, 11 meses, e agora o 13º dessa lista, o professor Felipe Luiz. Tomara que dê certo. A gente sabe que, será que é realmente o pacote desastroso é sempre o treinador? Ou esse pacote pode ser dividido? Estou repetindo o que já falei em programas anteriores com o Tite empregado. Ele tem a parcela, não foi legal, não prosperou o futebol dele, o futebol do Flamengo com ele lá, ele não tirou coelho da cartola, tudo isso nós já falamos aqui. Mas a gente não pode deixar de entender que o elenco do Flamengo, nesse período todo, olha, eu recuei todo esse tempão aqui, 5 anos, desde a chegada do Felipe Luiz, que viu tudo isso também. Ele viu tudo isso aqui, passando lá, né? Então, ele viu. Será que realmente
os fracassos de todos esses treinadores, até os que ganharam. Né? O Dorival saiu vitorioso, mas qual foi o discurso do Dorival? Não deu acordo financeiro, essa é uma informação. E outra também, muitos disseram também, as informações todas de quem acompanha o Flamengo, de que ele já tinha dado o que podia. Um elenco daquele, elencaço, né? Era muito para aquele maestro. Então é isso, eu torço para que o Filipe Luís agora dê certo. É finalzinho, mas a presença dele, para mim lá, tem muito do momento eleitoral do Flamengo. Se o Flamengo não estivesse vivendo um momento eleitoral, com o dinheiro que tem em caixa, sem dúvida, daria voos mais, digamos assim, impactantes, mais estrelados, sem desprezar o Filipe Luís. É uma oportunidade para ele, não tem outro no mercado, né, com essa urgência toda, todo mundo gosta dele, ele conhece o Flamengo, tomara que dê certo, mas não tem varinha mágica. É isso, Osmar. É um Flamengo que vai ter pressão. E outra coisa, o Filipe Luís chega num momento de semifinal contra o Corinthians. É realmente um momento onde ele vai ser muito cobrado, onde ele vai ser o centro das atenções, e por isso que é importante ter um cara tão acostumado assim com coisas grandes, né? Coisas grandes. Filipe Luís foi campeão espanhol pelo Atlético de Madrid, chegou em final de Champions, né, Bruno? Aquela final de Champions ele era titular, não era do Atlético? Sim, duas. Ele jogou 2 finais pelo Atlético. Aquela final que perdeu no último minuto com o gol do Sérgio Ramos, né? Sim. Ele jogou essa e jogou 2 anos depois também. 2 finais com o Real Madrid que perdeu, ele jogou as 2. Porra, é um cara que tem um histórico. Eu vou pedir pro Guilherme Silva para ele colocar o vídeo que o Diego Ribas, tá? Colocou nas redes sociais dele sobre o Filipe Luís. É claro, é o melhor amigo, é suspeito para falar, mas é bom escutar aí quem conhece o cara bastante como amigo e como companheiro no Flamengo. Vamos ouvir aí. Luís, novo treinador do Flamengo, eu estou aqui como amante do futebol, como amigo do Filipe, para expressar a minha opinião, mas principalmente para dizer o quanto eu o vejo preparado para viver esse momento. E a preparação do Filipe não passa apenas pelos cursos de treinador, que é muito importante, ele o realizou com excelência, mas a principal preparação do Filipe começou em 2019, quando ele mesmo, consagrado na Europa, decide vir para o Flamengo em busca de novas conquistas, novos desafios, conquistou, mas também viveu momentos de dificuldades junto com o grupo, superou esses momentos e isso deu a ele credibilidade, propriedade para entender o que é trabalhar, o que é estar lá dentro do Flamengo. A cobrança, a expectativa sempre muito alta. Não basta vencer, é preciso apresentar um futebol conectado com o DNA do clube, compatível com a qualidade dos jogadores que você tem em mão, que na minha opinião continua sendo o melhor elenco da América Latina, mas ao mesmo tempo sabe que é um privilégio estar lá dentro, ser cobrado, mas ter recursos para solucionar esses problemas. O Filipe vem então preparado e com uma conexão muito grande com esse grupo. Os jogadores gostam dele, os jogadores respeitam ele, está começando a sua carreira, tem muito que aprender a se desenvolver, mas está pronto para estar lá, substituir o Tite nesse momento, que aliás aproveito para desejar tudo de bom para o Tite, que encerra um ciclo, mas em breve iniciará um outro, tudo de bom para você. E para o Filipinho, sucesso, meu irmão. Sei o tanto que você sonhou com esse momento, o tanto que você preparou, estarei sempre aqui na torcida. Vai com tudo, Deus te abençoe. Filipe Luís. Olha aí, ó, é o Diego Ribas. O Diego Ribas, ele virou coach, né? Ele dá muita palestra, ele já fala agora como um palestrante, falando ali devagar, mas deixou o recado dele sobre essa passagem aí do Filipe Luís. Eu quero saber de vocês. Acharam uma boa escolha, sim ou não? Eu achei excelente. Flávio tem um pé atrás, né, Flávio, pelo que você falou? Não é com relação ao Filipe. Não dá para você julgar um trabalho que não existe. Eu acho que ele é um cara tarimbado, ele trabalhou com grandes treinadores, trabalhou praticamente a vida inteira na Europa e tem o perfil de treinador. A gente nota, ele é um cara que tem inteligência tática muito acentuada. O que mais chama atenção no Filipe, quando ele jogava, era a inteligência tática dele. Ele era um dos pontos centrais do Jorge Jesus no time, né, quando ele jogava. O problema é o Flamengo, pô. Começar no Flamengo agora, como é que você vai falar não? Tem que falar sim, tem que ir, tem que tentar. Agora, o meu pé atrás não é com o Filipe Luís, é com o Flamengo. Se ele perder 2 jogos, eu não duvido que comece a falar que ele é estagiário e que o Flamengo é grande demais para ele. Não duvido nem um pouco que isso aconteça. Gente, eu sei, mas aí já perguntando pro Bruno e pro Flávio também, vocês não concordam com o que eu falei? Isso acontece em todo clube. Eu concordo com o Bruno que no Flamengo é um pouco mais difícil, porque você exige não só resultado, também bom futebol. Isso eu concordo. Mas, cara, cai treinador o tempo todo. Se você for ver, eu acho que cai mais no Corinthians, até no São Paulo, do que no Flamengo, pô.
no Santos, Corinthians, São Paulo. Todos os clubes caem treinador o tempo todo. Sim. Ou não? Sim. Não, que cai. Só essa situação, assim, que no Flamengo, nem quando ganha, às vezes nem quando é campeão serve. Então, acho que o Flamengo hoje é uma coisa quase impossível, né? Nos outros, assim, se eu ganhar eu vou ficar, se eu perder eu vou cair. Isso, acho que no Flamengo tem essa diferença, né? No Flamengo, hoje eles querem algo que é meio fora do normal. Sobre a escolha do Felipe, assim, não é nada com ele, assim, ele é uma dúvida, assim, porque dúvida não no sentido de duvidar da capacidade dele, não. Acho que o Felipe tem potencial, sim, para ser um treinador muito bom, pelo que eu já ouvi de entrevista dele, pelo que ele já viveu no futebol, e ele é um cara que está dedicado a ser um bom treinador. É um objetivo da vida dele, claro que ele tem capacidade de conseguir. Agora, o que ele pode fazer no imediato é uma dúvida e vai depender muito do resultado. Eu acho que o Flamengo, a partir do momento que ele decidiu tirar o Tite, ele não tinha muita alternativa a não ser uma solução caseira. Um cara que já trabalhava no clube, porque essa diretoria tem mais 2 meses. Se eles contratam um técnico, muita gente especulou o Luiz Castro, por exemplo, que era do Botafogo. Não sei se o Flamengo pensou nele, mas muita gente na imprensa especulou. Vamos supor que o Flamengo contratasse o Luiz Castro. Ele não ia topar um contrato de 2 meses. Teria que fazer um contrato com ele de pelo menos até o fim do ano que vem. Ele ia pedir 1, 2 anos de contrato. E aí essa diretoria não tem como dar isso, né? Até tem, né? O Duílio mostrou que fazem isso, né? Às vezes, né? Mas seria mais complicado, né? Com uma eleição, você contratar um Luiz Castro, por exemplo, e dar um contrato para ele de 2 anos, né? O Coquinho me mandou aqui uma montagem desde 2020 para ver como o que eu tô falando tem sentido. O Flamengo teve 8 treinadores. Tá? Aí você vai ver Botafogo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 treinadores. Fluminense, 7 treinadores. Santos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 treinadores. Corinthians, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 treinadores. Todos mudam muito. A gente vai voltando para a Rádio Jovem Pan. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Quem estava falando aí que todos os clubes derrubam muito treinador. Agora, nisso eu concordo com o Bruno. Eu acho que nenhum outro clube se exige tanto um bom futebol quanto no Flamengo. Aí eu concordo. Nisso eu acho que o fator Jorge Jesus prejudica, sim, todos os treinadores que chegaram depois. Porque o Dorival Júnior mesmo, gente. Foi demitido sendo campeão de Copa do Brasil e Libertadores. Isso eu nunca vi na vida. Porque quem quer suavizar fala, não renovou contrato. Não renovar contrato é demitir, porra. Não renovou contrato, tá bom. Você não quis continuar com aquele treinador. E nisso aí eu concordo com o Bruninho.